Sabem que o pôr do sol me faz lembrar o advento? Há qualquer coisa nesta altura do ano. O frio, as luzes a aparecer. As pessoas com pressa de chegar a casa. Parece que o mundo está à espera de qualquer coisa. À espera ou a correr demais para perceber o que esperam? Talvez por isso mesmo a Igreja comece o advento com Isaías. Vinde, subamos à montanha do Senhor. É um convite para parar e olhar mais para o alto. E é bonito porque é coletivo. Não é eu vou, é vinde. É o mundo inteiro a tentar aprender a viver de outro modo. O profeta imagina as nações a deixarem as armas, a trocarem espadas por arados. É uma utopia, mas também um lembrete. Se não acreditarmos que é possível, nunca vai acontecer. E talvez o advento seja isso mesmo. O tempo de voltar a acreditar nos impossíveis. Sempre achei curioso o salmo deste domingo. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Quando eu era miúdo, achava que era sobre ir à missa. Agora, acho que é mais sobre regressar. Regressar a um centro, um lugar onde faz sentido estar. Jerusalém, no fundo, é o símbolo disso. Uma cidade em paz, bem unida, como diz o Salmo. Mas olha-se à volta e vê-se tudo menos união. As pessoas são divididas, cansadas, cada uma no seu pequeno mundo. E mesmo dentro de nós é igual. Há ruído, desordem, pressa. Talvez ir à casa do Senhor seja fazer silêncio suficiente para reencontrar esse ponto de equilíbrio. Não é uma viagem física, é um regresso interior. E o Salmo repete: pedi a paz para Jerusalém. Isso, para mim, soa como um apelo para cuidar da própria alma. Antes de tentar resolver o mundo, precisamos de pedir paz dentro. Porque só quem tem paz dentro pode semear paz fora. Às vezes penso que o Advento é isso. Um momento em que o coração decide fazer as pazes consigo mesmo, para depois poder acolher algo novo. A segunda leitura de São Paulo mexe comigo. Ele diz: já é hora de despertar do sono. E eu sinto isso todos os anos no Advento, como se fosse um despertar divino. Paulo fala da noite que passa e do dia que se aproxima. E eu imagino isso não como um aviso, mas como uma promessa. A noite é o tempo em que tropeçamos, em que vivemos distraídos e anestesiados. Mas o dia está a nascer e nós podemos escolher continuar a dormir ou levantar-nos. Ele diz para deixarmos as obras das trevas e vestirmos-nos com as armas da luz. Eu gosto dessa imagem, vestir-se de luz, como quem decide mudar de roupa por dentro. E ele conclui: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. É quase como se dissesse: deixem que Ele seja a vossa pele e o vosso reflexo. O Advento é isso para mim. Acordar para a vida real, mas com esperança. Sabes, Tomás, às vezes acho que andamos meio adormecidos, mesmo quando estamos acordados. Vivemos no automático, reagimos, mas não sentimos. E Paulo está ali a dizer: acorda, o dia vem aí. É uma forma de Deus sussurrar: não deixes que o mundo te endureça. Ainda há tempo, ainda há luz. O Evangelho deste domingo fecha tudo. Jesus fala de vigilância, não como medo, mas como presença. Ele diz: estai preparados, porque não sabeis o dia em que virá o vosso Senhor. E eu penso: nós vivemos como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Mas o tempo é o dom mais frágil que temos. A comparação com os dias de Noé é incrível. O mundo seguia normal. Comiam, bebiam, casavam, trabalhavam. Nada de errado com isso, mas estavam tão distraídos que não viram a mudança a chegar. Jesus não quer que vivamos em pânico, mas que estejamos atentos. Que não nos deixemos engolir pela rotina. Porque às vezes Deus chega nas pequenas coisas. Num olhar, numa palavra, num silêncio. O Advento é o tempo de afinar o olhar. De treinar o coração para reconhecer a presença de Deus no banal. E, no fundo, é bonito. Isaías convida a caminhar. O Salmo fala da alegria de regressar. Paulo grita para acordar. E Jesus pede para vigiar. 4 verbos. 4 gestos que se completam. Caminhar, regressar, acordar, vigiar. O Advento é esse movimento. Do escuro para a luz, da pressa para a presença, da distração para o encontro. E talvez, no fundo, não esperemos que Jesus venha de novo ao mundo. Esperamos é conseguir abrir espaço para Ele dentro do nosso.
Caminhar, regressar, acordar, vigiar. É um bom resumo da vida. E é bonito perceber que não estamos sozinhos neste caminho. Então, que este advento seja o nosso despertar. Há luz que vem. Visão de Isaías, filho de Amós, acerca de Judá e de Jerusalém. Sucederá, nos dias que hão de vir, que o monte do templo do Senhor se há de erguer no cimo das montanhas e se elevará no alto das colinas. Ali afluirão todas as nações e muitos povos acorrerão, dizendo: Vinde, subemos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacob. Ele nos ensinará os seus caminhos e nós andaremos pelas suas veredas. De Sião há de vir a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele será juiz no meio das nações e árbitro de povos sem número. Converterão as espadas em relhas de arado e as lanças em foices. Não levantará a espada nação contra nação, nem mais se hão de preparar para a guerra. Vinde, ó casa de Jacob, caminhemos à luz do Senhor. Sabem, às vezes quando ouvimos uma leitura da Bíblia, ela passa um bocado ao lado, porque ouvimos nomes estranhos e imagens que parecem distantes. Mas se pararmos um bocadinho, percebemos que muita coisa faz sentido para nós hoje. É o caso desta leitura do profeta Isaías. Para começar, vale a pena dizer quem é Isaías e de onde vem este texto. Isaías é um dos grandes profetas da Bíblia. Viveu mais ou menos 700 anos antes de Jesus em Jerusalém e pregou durante o reinado de vários reis. O seu livro é enorme, cheio de mensagens fortes, avisos, críticas, poesia, esperança, promessas, sonhos de um mundo melhor. É tão importante que a Igreja o lê imenso durante o Advento. Isaías é o profeta da esperança, aquele que acredita que Deus não desiste do seu povo, mesmo quando tudo parece perdido. Agora, o contexto histórico. Quando Isaías fala, o povo de Judá estava numa situação complicada. Havia ameaças por todos os lados. O império enorme, a Síria, estava a conquistar países e cidades e ninguém parecia capaz de travá-los. A violência era real, a política estava corrompida e o povo vivia com medo. Por dentro, Jerusalém também estava em crise. Injustiças, desigualdades, pessoas a afastarem-se de Deus. Por isso, a mensagem de Isaías veio como uma espécie de choque. Ele diz: se vocês não mudarem de vida, isto vai correr mal. Mas também diz: não percam a esperança, Deus vai agir. E depois há a dimensão literária. Isaías não é um jornal nem um relatório militar, é poesia. Sim, poesia. Ele fala com imagens muito fortes que mexem com a cabeça e com o coração. Temos montanhas que simbolizam o encontro com Deus, armas transformadas em ferramentas de agricultura, povos do mundo inteiro a caminhar juntos. São imagens muito antigas, mas honestamente ainda hoje conseguimos vê-las, quase como se fossem de um filme. É a força da linguagem. Isaías não explica tudo, não dá detalhes técnicos. Ele pinta um quadro onde a paz é possível e não só um sonho. E agora vamos debruçar-nos sobre o conteúdo da leitura deste domingo, que é Isaías 2, 1 a 5. Primeiro, ele fala da montanha da casa do Senhor. No tempo dele, o templo ficava mesmo no alto da cidade. Subir aquela montanha era um gesto muito bonito. Significava ir ao encontro de Deus. Mas Isaías faz a coisa crescer. Ele imagina essa montanha como o ponto mais alto do mundo. Não geograficamente, mas espiritualmente. E o que é que acontece? Todos os povos começam a caminhar para lá. Esta é a primeira grande surpresa. Não é só Israel, é toda a humanidade. Como se todos sentissem necessidade de aprender uma nova maneira de viver. Depois ele diz: Ele nos ensinará os seus caminhos. Ou seja, ninguém nasce a saber amar, a ser justo, a construir paz. Aprende-se. E Deus oferece como mestre. A fé não é só rezar, é a escola de vida. E aparece uma das frases mais bonitas da Bíblia. Transformarão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em foices. Isto é imagem pura. Armas que servem para ferir transformam-se em instrumentos de agricultura, que servem para alimentar. É como pegar no ódio e transformá-lo em cuidado. Imaginem hoje, pistolas transformarem-se em enxadas, tanques transformarem-se em tratores. Não é só poesia, é um sonho com os pés na terra. Depois, Isaías diz que as nações não aprenderão mais a guerra. Isto é quase provocador, porque mesmo hoje gastamos milhões em armas. Mas Isaías diz: não tem de ser assim. Ele aponta para um futuro possível,
um futuro que depende das escolhas humanas, mas que começa em Deus. E o texto termina com um convite. Casa de Jacó, vinde, caminhemos à luz do Senhor. Ou seja, não basta ficar sentado a sonhar, é preciso caminhar, ir atrás da luz, levantar-se, começar. No fundo, esta leitura é como um farol. Foi escrita num tempo de medo, mas fala de paz. Foi escrita num tempo de armas, mas fala de agricultura, de vida, de cuidar da terra. Foi escrita num tempo de divisão, mas fala de povos juntos a aprenderem uns com os outros. E para nós hoje, o que isto diz? Talvez diga que a paz não começa quando o mundo muda. Começa quando nós mudamos. Que a luz de Deus não cai do céu, nós é que caminhamos até ela. Que as espadas de hoje podem ser palavras duras, agressões, indiferença. E que podemos transformá-las em gestos de cuidado, de diálogo, de construção. Isaías, com esta poesia forte, chama-nos a não sermos espectadores do mundo, mas construtores do futuro. Um futuro em que a fé não é só ritual, mas vida concreta. E se isto começar em nós? Se nós dermos um passo em direção à luz, outros podem seguir. E quando muitos caminham juntos, a montanha deixa de parecer tão alta. Caminhemos à luz do Senhor. É um convite bonito para o advento e para a vida. Alegrei-me quando me disseram: vamos para a casa do Senhor. Detiveram-se os nossos passos às tuas portas, Jerusalém. Alegrei-me quando me disseram: vamos para a casa do Senhor. Para lá sobem as tribos do Senhor, segundo o costume de Israel, para celebrar o nome do Senhor. Ali estão os tribunais da justiça, os tribunais da casa de David. Alegrei-me quando me disseram: vamos para a casa do Senhor. Pedi a paz para Jerusalém. Vivam seguros quantos te amam. Haja paz dentro dos teus muros, tranquilidade entre teus palácios. Alegrei-me quando me disseram: vamos para a casa do Senhor. Por amor de meus irmãos e amigos, pedirei a paz para ti. Por amor da casa do Senhor, pedirei para ti todos os bens. Hoje temos como leitura o Salmo 121 ou 122, dependendo da numeração. Este salmo faz parte do livro dos Salmos, que é uma coleção enorme de orações, cânticos, desabafos, gritos de alegria e pedidos de ajuda. Os salmos não são discursos frios, são o coração do povo a falar com Deus, com tudo o que esse tem: dúvidas, fé, alegria, dor, festa, tristeza. Ao longo dos séculos serviram para rezar, cantar e até para ensinar. O contexto histórico deste salmo é muito bonito. Muitos estudiosos dizem que ele era usado quando as pessoas iam em peregrinação a Jerusalém. Não era uma viagem rápida de autocarro. Eram dias a pé, desertos, subidas, cansaço. E no meio disto tudo havia expectativas enormes. Jerusalém não era uma cidade qualquer. Era o lugar do templo, onde se acreditava que Deus habitava de forma especial. Era o símbolo da unidade do povo. E chegar lá era viver uma alegria profunda, como quem chega finalmente a casa depois de muito tempo fora. Se olharmos para a dimensão literária, este salmo é muito bonito. Ele tem um ritmo quase musical. Os verbos e as imagens criam uma sensação de movimento. Que alegria quando me disseram: os nossos pés estão dentro das tuas portas. Sente-se alguém que caminha, que chega, que olha à volta e se emociona. É poesia simples, mas cheia de imagens. Portas, muralhas, tribos, tronos, paz. E reparar em algo importante. Aqui, a fé passa pelos sentidos. Vê-se, toca-se, caminha-se. Não é abstrato. Agora, o conteúdo desta leitura. Ela começa com aquela frase que muita gente conhece. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Isto é alegria contagiante. Quando vivemos com fé, não vamos empurrados. A alegria puxa-nos. Depois, o texto fala das tribos do Senhor. Isto significa que Jerusalém era o ponto de encontro. Tribos diferentes, pessoas diferentes, mas todas iam ali encontrar unidade. Não é por acaso que se fala de tronos de justiça. A ideia é clara.
Deus sonha com uma cidade onde a justiça habita, onde ninguém fica esquecido. E depois vem a parte da paz. Pedi a paz para Jerusalém. Não é um pedido só para o exército ou para os governantes. É um pedido para todos. E a paz aqui não é só ausência de guerra. É harmonia, bem-estar, segurança, convivência. O Salmo diz: haja paz dentro dos teus muros. Parece um desejo político, mas na verdade é espiritual. Quando um coração está dividido, as ruas também ficam. Quando o interior se acalma, o exterior muda. E chego ao último ponto. Como este salmo inspirou a Igreja ao longo dos séculos. Este salmo tornou-se uma imagem da própria Igreja, vista como cidade bem unida. A Igreja não é um edifício, é uma casa onde todos cabem, mesmo com diferenças. Ao longo dos séculos, este salmo ajudou cristãos a perceberem que a fé não se vive sozinhos. Caminha-se em comunidade. E mais, a oração pela paz ganha um eco enorme. Quantas vezes vemos cristãos rezarem pela paz dos povos, das famílias, das comunidades? Este salmo alimentou isso. Também inspirou a ideia da peregrinação. Desde cedo, a Igreja viu a vida cristã como uma caminhada rumo a Deus, com quedas, subidas, etapas. Ir a Jerusalém, no Salmo, tornou-se símbolo de ir ao encontro de Deus na vida. E, quando o Salmo fala de justiça, a Igreja leu como apelo à responsabilidade social. Olhar pelos pobres, pelos esquecidos, pelos que não têm voz. Não por moda, mas porque isso está no coração da fé desde o princípio. Por isso, este salmo atravessou séculos como um convite permanente. Alegra-te na fé. Caminha com os outros. Deseja e constrói a paz. Trata os outros com justiça. Faz da tua comunidade uma casa acolhedora. E no fim, talvez possamos repetir aquela frase inicial, não como recordação, mas como desejo. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que essa alegria continue a empurrar-nos, a juntar-nos e a fazer de nós construtores de paz. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, vós sabeis em que tempo estamos. Chegou a hora de nos levantarmos do sono, porque a salvação está agora mais perto de nós do que quando abraçámos a fé. A noite vai adiantada e o dia está próximo. Abandonemos as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, evitando comezainas e excessos de bebida, as devassidões e libertinagens, as discórdias e ciúmes. Não vos preocupeis com a natureza carnal para satisfazer os seus apetites, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Hoje temos uma leitura que vem da Carta aos Romanos do Apóstolo São Paulo. Talvez valha a pena começar por aqui. O que é isto das cartas? No Novo Testamento há várias. São Paulo escrevia a comunidades cristãs espalhadas por cidades importantes do Império Romano. Essas cartas não eram fofinhas ou teóricas. Eram ajuda prática. Eram para animar, corrigir, esclarecer dúvidas e até puxar as orelhas quando era preciso. A Carta aos Romanos é uma das mais profundas. É quase um resumo da fé cristã. Quem é Jesus? O que fez por nós? Como é que se vive como cristão dentro do mundo real? E atenção, Paulo estava a escrever para uma comunidade que vivia na capital do Império, rodeada de riqueza, poder, tentações e pressões sociais. Agora o contexto histórico. Paulo escreve esta carta por volta do ano 57 ou 58, mais ou menos 25 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. O cristianismo era pequenino, quase invisível. Não tinha tempos bonitos, nem fama. Tinha perseguições, suspeitas e muita incompreensão. Os cristãos viviam entre judeus e pagãos, com mentalidades, costumes e crenças muito diferentes. Não era fácil. O império parecia invencível e eterno.
As pessoas viviam com prioridades parecidas às de hoje: dinheiro, prazer, estatuto social, sucesso. Paulo sente que, naquele ambiente, os cristãos correm o risco de adormecer espiritualmente, ou seja, viver sem perceber o sentido das coisas. E é por isso que ele escreve esta parte com tanta força, para acordar o coração. Depois, há a dimensão literária. Paulo não é poeta como Isaías, mas também não escreve secamente. Ele gosta de metáforas concretas: noite, dia, armaduras, luz, trevas, imagens que toda a gente entende. É quase como se dissesse: não complique, é simples. Há um lado de escuridão dentro de ti e há um lado de luz. E capte escolher de que lado queres viver. Ele também escreve com urgência: já é a hora, o dia está próximo. Há pressa nas palavras de Paulo. Paulo quer que o leitor sinta que a fé não é algo para adiar, não é algo para uns meses, quando der jeito, é agora. Então vamos ao conteúdo desta leitura. A primeira frase já nos sacode: já é hora de despertares do sono. E não é um sono físico, é aquele sono interior em que vivemos por viver. Repetimos rotinas, sobrevivemos, mas não pensamos no que é verdadeiramente importante. Paulo diz que esse sono é perigoso, porque tira-nos a direção e apaga-nos por dentro. Depois ele fala da noite e do dia. Para Paulo, a noite representa a vida sem Deus, sem propósito, sem amor verdadeiro. O dia representa a luz de Cristo, a vida nova que Ele traz, a esperança. Paulo acredita que esse dia já começou com Jesus, mas ainda não brilhou totalmente. Vivemos num amanhecer espiritual. Então ele diz: rejeitemos as obras das trevas e revistamo-nos com as armas da luz. Repara, ele não diz para rejeitar as pessoas, mas comportamentos. O cristão não combate pessoas. Combate atitudes que destroem a alma. Combate o egoísmo, violência, rancor, inveja, cobiça. E ele fala de armas de luz, porque a luz não é passiva. A luz luta contra a escuridão e um pequeno foco já mudou o ambiente. Depois, Paulo dá exemplos concretos. Ele menciona coisas como festas exageradas, bebedeiras, luxúria, inveja. Não porque o corpo seja mau, mas porque quando o prazer se torna o centro, o coração fica prisioneiro. Paulo está a dizer: a liberdade não é fazer tudo, é saber dizer não quando algo nos rouba o melhor de nós. E então vem a frase mais bonita deste texto: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. É uma imagem muito forte, porque vestir algo significa deixar moldar o nosso exterior. Vestir-se de Cristo é tentar agir, falar, pensar e olhar como Ele. Quando alguém nos vê, vê um pouquinho do seu jeito. E Paulo acrescenta: não crieis planos para satisfazer as paixões da carne. Ou seja, não vivas como se o teu corpo fosse o patrão. Os instintos são bons, mas não podem mandar em nós. Um cristão não é alguém que vive à deriva do que sente naquele momento. É alguém que escolhe com consciência. No fundo, esta leitura é um enorme convite à vigilância interior. Não um medo do fim do mundo, mas uma atenção ao coração. Paulo diz: todo dia pode ser o início de uma vida nova. É interessante pensar que ele está a escrever isto para gente comum, com filhos, trabalhos, contas para pagar, não para monges no deserto. E porquê? Porque a luz precisa de brilhar precisamente onde há confusão, injustiça, tentação. Talvez a pergunta que esta leitura nos deixa hoje seja: em que parte da minha vida é que ainda é noite? Onde é que há ainda medo, rancor, preguiça, egoísmo, tristeza guardada? E depois outra pergunta: que passo posso dar em direção à luz? Paulo não está a dizer para ficarmos perfeitos de repente. Está a dizer para começar. Acordar, levantar, escolher. E escolher todos os dias, porque a fé não é um momento, é um caminho. Termino com a imagem que Paulo quer deixar. Quando o sol está prestes a nascer, o céu começa a clarear. É isto que Paulo diz que o mundo está a viver. Não dormamos. Não deixemos passar o momento. Revistamo-nos de Cristo, porque com Ele, até a noite, aprenda a nascer em luz.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Como aconteceu nos dias de Noé, assim sucederá na vinda do Filho do Homem. Nos dias que precederam o dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não deram por nada, até que veio o dilúvio, que a todos levou. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então, de dois que estiverem no campo, um será tomado e outro deixado. De duas mulheres que estiverem a moer com uma mó, uma será tomada e outra deixada. Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Compreendei isto. Se o dono da casa soubesse a que horas da noite viria o ladrão, estaria vigilante e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estai vós também preparados, porque na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Neste primeiro domingo do Advento, ouvimos ou ouviremos uma passagem do Evangelho segundo São Mateus. Talvez valha a pena começar por dizer duas palavras sobre este livro. O Evangelho de Mateus é o primeiro que aparece na Bíblia, mas não foi o primeiro a ser escrito. É um texto muito organizado, muito didático, cheio de referências ao Antigo Testamento. Há quem diga que Mateus é quase como um professor. Quer mostrar que Jesus é o Messias prometido e tudo o que Deus sonhou no passado se cumpre nele. Mateus escreve para uma comunidade de cristãos que vinha, em grande parte, do mundo judaico. Por isso, ele tenta ligar o que Jesus faz às promessas antigas. E ao longo do Evangelho, Mateus vai nos mostrando Jesus a ensinar não só palavras, mas um estilo de vida. Quando Mateus escreve, por volta dos anos 80 ou 90, já tinha acontecido algo de muito doloroso. O Templo de Jerusalém tinha sido destruído pelos romanos. Para os judeus, isto era mais do que perder um edifício, era perder o centro da identidade, o símbolo da presença de Deus. E, no meio desta crise, muitos perguntavam: então e agora? Onde está Deus? Quando é que Ele vai intervir? Também havia perseguições, tensões internas e um sentimento de fim de época. Por isso, estas palavras de Jesus sobre a vigilância não eram uma teoria, eram uma palavra de conforto e de orientação. As pessoas precisavam de saber como continuar fiéis quando tudo à volta estava a mudar. Mateus coloca estas palavras de Jesus num grande discurso chamado discurso escatológico. Escatológico parece um palavrão, mas quer simplesmente dizer coisas relacionadas com os últimos tempos, com o sentido final da história. Neste discurso, Jesus não dá datas nem mapas do futuro. Em vez disso, faz o que sabe fazer melhor. Conta imagens, parábolas, comparações. Ele não quer assustar, quer acordar. A linguagem é simbólica, cheia de contrastes. Noite e dia, vigilância e distração, presente e futuro. Também é importante notar uma coisa. A Bíblia não fala do fim como um desastre, mas como um cumprimento. Não é medo, é encontro. Por isso, a leitura tem um tom sério, mas ao mesmo tempo cheio de esperança. Jesus começa com uma comparação com os dias de Noé. Na altura do dilúvio, as pessoas estavam a viver normalmente. Comiam, bebiam, casavam. Nada de errado nisso. O problema não eram as ações, era a distração.
estavam tão mergulhadas no seu ritmo que não repararam nos sinais, não estavam atentas. E isto já nos diz muito. Jesus não critica a vida normal, o trabalho, a festa, os relacionamentos. Ele critica quando vivemos sem pensar no sentido das coisas, quando a rotina ocupa tudo e o coração adormece. Depois Jesus dá outra imagem, 2 pessoas num campo, 2 mulheres a moer farinha. De repente, uma é levada e a outra fica. Esta imagem serve para mostrar que o encontro com Deus é algo pessoal. Não nos salvamos em grupo, como quem entra numa excursão. Cada pessoa responde com a sua liberdade. 2 vidas podem parecer iguais por fora, mas por dentro podem estar em mundos diferentes. E então chega a frase central: vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Esta é a chave. Jesus não quer pessoas ansiosas, mas pessoas despertas. A vigilância aqui não é ter medo do futuro, é viver o presente com consciência, com amor, com responsabilidade. É como se Jesus perguntasse: onde está o teu coração? Porque o que fazemos hoje constrói o encontro de amanhã. Logo a seguir, Jesus fala de um dono da casa que, se soubesse a que hora em que vinha o ladrão, estaria acordado. Isto parece estranho. Jesus a comparar-se a um ladrão. Mas a ideia é simples. O encontro com Deus não é agendado. Quando a vida muda, numa alegria, numa dor, numa surpresa, se estivermos distraídos, podemos não perceber que Deus está ali. Então, o que é que significa vigiar no nosso dia-a-dia? Significa não deixar o coração adormecer. Significa não viver no piloto automático. Significa olhar para os outros e ver pessoas, não objetos. Significa perdoar enquanto há tempo. Amar antes de ser tarde. Agradecer enquanto temos voz. Jesus não quer que passemos a vida a olhar para o céu, a tentar adivinhar datas. Quer que vivamos cada dia como um presente. Vigiar é viver acordado. E há uma coisa muito bonita nesta leitura. Jesus fala do Senhor. Para os cristãos, o Senhor não é alguém distante, como com um martelo na mão, à espera de nos apanhar distraídos. O Senhor é Jesus, aquele que nos conhece, que é misericordioso, que nos quer inteiros. Então este encontro é uma alegria. É como esperar por alguém de quem gostamos muito. Quando essa pessoa chega, estamos acordados, atentos, preparados. Não porque temos medo, mas porque amamos. Às vezes pensamos: mas o que é que eu posso fazer para estar preparado? Jesus não fala de tarefas extraordinárias. Não diz: vai para o deserto, faz sacrifícios terríveis. Fala de coisas simples. Vigilância, atenção, fidelidade nas pequenas coisas. Se olharmos bem, o Advento começa com esta leitura por uma razão. O Advento é o tempo de espera ativa. Não é olhar para o relógio. É preparar o coração. Arrumar o que está desarrumado dentro de nós. Reconciliar o que está partido. É acender a luz interior onde há escuridão. Muitos de nós vivem como as pessoas nos dias de Noé, ocupados, apressados, preocupados com 1000 coisas.
E de repente, quando a vida nos surpreende, percebemos que não estávamos a viver, estávamos apenas a passar os dias. Jesus diz: estai preparados. Preparados para quê? Preparados para amar. Preparados para reconhecer Deus nas pequenas coisas. Preparados para perceber quando alguém precisa de nós. Preparados para mudar quando a consciência pede. Preparados para começar de novo todos os dias. Talvez a pergunta que esta leitura nos deixa hoje seja simples. Estou acordado? Ou ando a dormir por dentro, mesmo com os olhos abertos? A vigilância cristã não é medo, é amor atento. Quando alguém que ama chega à casa, nós queremos estar despertos para o receber. É assim que Deus quer encontrar-nos, vivos, atentos, cheios de luz. Que este Evangelho nos ajude a abrir os olhos do coração e a viver cada dia como quem espera uma visita muito importante, porque, na verdade, é isso mesmo. O que significa subir à montanha para ti hoje? Talvez seja dar um passo fora da rotina. É subir acima do ruído, das redes sociais, da pressa constante. É ter coragem de olhar para a vida sem filtros. Subir à montanha é procurar um lugar mais alto dentro de nós, onde a respiração acalma e a consciência acorda. É desligar um bocadinho para ouvir o que realmente importa. E lá em cima, deixar que Deus nos mostre outro ângulo, outra perspectiva, outra forma de viver. Isaías fala de transformar armas em instrumentos de paz. E então pergunto: quais são as minhas armas? Às vezes não são visíveis, às vezes não são visíveis. São palavras duras que disparam sem pensar, são ironias que ferem, é o orgulho que me fecha e me impede de pedir desculpa. É aquele silêncio magoado com que às vezes castigo. Armas são memórias antigas que guardo para usar no momento certo. Mas, e se Deus me pedir para as derreter, para as transformar? Talvez uma palavra dura possa tornar-se um gesto de cuidado. Talvez o orgulho possa virar humildade. Talvez o silêncio frio possa transformar-se em escuta verdadeira. Talvez a arma que mais uso seja o medo, e até isso Deus consegue transformar. O Salmo fala de cidade unida, e então pergunto: como anda a cidade dentro de mim? Há vezes em que me sinto como ruas em guerra, pensamentos que batem contra sentimentos, vontades que se opõem à consciência. Há bairros dentro de mim onde evito entrar porque estão escuros. Há rotundas onde ando à volta sem decidir. E por vezes as relações à minha volta refletem isso. Quando não estou unificado por dentro, divido por fora. Mas Deus sonha comigo como cidade de paz, uma cidade onde cada parte tem lugar, onde memórias e feridas encontram reconciliação. Quando cuido da cidade interior, também cuido das minhas relações. Paulo diz: acorda. E talvez essa seja uma das palavras mais fortes para este tempo. Acordar não é só abrir os olhos de manhã, é abrir o coração. Em que parte da minha vida estou a dormir por dentro? Nos meus afetos, no meu compromisso, no meu tempo para os outros, na minha fé? Às vezes funciono no piloto automático. Respondo, sorrio, converso. Mas o coração está noutro sítio.
Há sonhos que adiei tanto que ficaram adormecidos. Há talentos que não uso. Há bondade que guardo. Paulo diz: o dia está a chegar. Ou seja, levanta-te, recomeça. E Jesus avisa: não vivas no automático. É um aviso com amor dentro. O problema não é trabalhar, cozinhar, lavar roupa, pagar contas. O problema é viver sem ver. Passo pelos dias e nem reparo nas pessoas que encontro. Agradeço o essencial ou ando sempre a reclamar do acessório? Quantas vezes digo, depois faço, depois digo, um dia visito, até que esse depois já não chega. Talvez Advento seja isto: respirar fundo, olhar à volta, notar. É mexer no coração como quem arruma uma casa antes de receber alguém importante. É fazer um bocadinho de mais de silêncio, não para fugir, mas para permitir que a luz entre. Subir a montanha, transformar armas, unir a cidade interior, acordar, vigiar com amor. Quando estas 5 coisas começam, mesmo devagarinho, o advento não fica na decoração, entra na vida. Senhor, ensina-me a subir à tua montanha, onde a vida se ilumina. Transforma em mim as armas escondidas. A rigidez, o medo, a dureza, e faz delas instrumentos de paz. Dá-me alegria para caminhar contigo, e paz para unir o que dentro de mim está partido. Acorda o meu coração, para não perder o teu passar, silencioso no meio da rotina. Veste-me com a tua luz, e conduz-me na vigilância serena de quem espera alguém amado. Advento começa assim. Subimos juntos, procuramos a paz, abrimos os olhos, vestimos-nos de luz e deixamos que o coração não adormeça. Que esta semana seja o primeiro passo. Caminhemos à luz do Senhor.